Desenvolvimento Humano, bairro da Vila Nova, aqui em Ubajara. Eu caminhei pelo bairro da Vila Nova nesse momento de campanha política e identifiquei um bairro muito parecido, assim, a maneira que eu imaginei aquele bairro, né? Porque como nós estamos numa área cercada por natureza, então o bairro da Vila Nova é um bairro alto que você consegue ver as florestas do Parque Nacional, por exemplo. E eu achei, nossa, que lugar lindo, né? E são ruas pequenas, com casas pequenas. E eu passei por uma área específica, por uma ruazinha específica lá que tinha uma vila de casas antigas, num desenho antigo, provavelmente são casas de adobe, com uma calçada alta e larga. Então eu olhei aquela vila de casas e imaginei cada uma com uma cor diferente, com uma estrutura de gastronomia, uma pizzaria em um restaurantezinho em outro, uma cafeteria, uma sorveteria, muito parecido com Montmartre, em Paris, que é um bairro gastronômico famoso. E eu fiquei imaginando, imagina se isso aqui tivesse um desenvolvimento do ponto de vista em que todos os proprietários de casas da Vila Nova dissessem, rapaz, por que não seria uma ideia interessante colocar aqui um cafezinho diferenciado? Se todas as pessoas fossem, ao invés de esperar a solução econômica vir do poder municipal, do Estado, até mesmo do governo federal, e ela pudesse empreender, tão fácil empreender, né? Tão fácil buscar por excelência. Imagina se todas aquelas casas ali, e já existem muitos comércios, né? Obviamente existe muita gente já empreendendo lá na Vila Nova, mas aquilo ali urbanizado, com a luz baixa, amarelinha, viraria um bairro gastronômico maravilhoso e estaria assim de turista, com dinheiro para comprar, para viver alguma experiência. Se você for em Guaramiranga, por exemplo, a avenida principal de Guaramiranga, o que é além disso? É isso. Pequenos comércios, pequenos barzinhos e as pessoas ávidas. E olha que Guaramiranga é uma coisa de difícil acesso. Aqui não, nós estamos aqui distante na Serra da Ibiapaba. Só o turismo interno da Ibiapaba já daria para lotar, né, de pessoas procurando esse tipo de coisa. Então isso é milagre econômico. No entanto, nós temos uma cidade sem nenhuma preparação urbanística, né? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, né, como é que a cidade vai crescer, ela é de 2003, né? Então precisa de um novo plano para que o Ubajara possa compreender essas sacadas, essa oportunidade, né? E aí, por que isso não acontece? Porque não existe calçadas, porque as ruas estão esburacadas, porque o lixo está na esquina e nós mesmos colocamos os lixos, tem esgotos saindo das nossas casas a céu aberto, não tem saneamento básico, não existe nenhum respeito com os elementos naturais, avançamos por cima das matas, pertinho de casa. Então, precisa ter um PDDU, precisa ter um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, porque, gente, nós estamos perdendo uma oportunidade incrível de estar ganhando dinheiro, a cidade é toda organizadinha, nós com orgulho de trabalhar. É muito bom trabalhar, é muito bom empreender. Então, turismo e Ubajara sem urbanismo não existe. Não existe. Pode ter teleférico com nave espacial, mas se não tiver urbanismo na cidade, o turista não vai querer ficar aqui. Vai ficar, sei lá, com uma relação meio de, essa cidade é um lixo, ela está cheia de lixo. Um outro exemplo interessante para a gente refletir bastante, né? Estamos num momento de pós-campanha eleitoral, então manter isso aquecido, essa discussão aquecida, é mais uma vez a questão da Estrada da Jaburuna. Estrada da Jaburuna elegeu vereadores, né? Os 2 meninos lá ou mais, pessoas que já são vereadores lá há muito tempo, então são os representantes, né, do local, escolhidos pela população, né? É uma discussão interessante de fazer com eles, porque eu moro em Ubajara há mais de 18 anos, né? E eu ia e vinha para Nutrilite por essa estrada todos os dias. E eu não vi evolução, não vi muita evolução do ponto de vista de desenvolvimento daquelas comunidades, não vi, de fato não vi. E agora, recentemente, ontem, no final da tarde, eu estava saindo do Jaburu, então era 5h45, eu olhei no relógio. Estava naquele momento em que o sol já não existia mais e estava no início da noite, então você não consegue enxergar direito. Eu vindo de carro, né? A estrada pequena, esburacada, e eu observei umas coisas piscando, umas luzinhas vermelhas piscando, e eu prestei atenção e quando eu observei eram ciclistas. Felizmente os caras estavam de capacete e estavam sacando porque eles estavam com a luz vermelha para alertar que eles estavam na estrada. Por que os ciclistas estavam lá?
porque o lugar é lindo para pedalar. É lindo, o lugar é lindo para pedalar. E felizmente, graças a Deus, ainda não é violento, então as pessoas vão pedalar. Mas lá não é ciclovia, não tem ciclofaixa, ali não é um parque, ali é uma estrada com carros passando. Mais na frente eu vi, pior ainda, eu vi vultos de pessoas. Eu falei, nossa, é uma pessoa. Era um grupo de senhoras, 3 mulheres, que estavam, talvez saíram um pouquinho mais tarde para fazer a caminhada, ou escureceu e eles não perceberam um risco, porque eles estavam completamente às cegas, né, no escuro na estrada. E você de carro aqui, você tem que dar a luz alta para ver se é o que está ali. Pessoas fazendo atividade física. Por quê? Porque o lugar é lindo, o lugar é massa para você fazer uma caminhada. Mas elas estavam lá. E aí, chegando ali, já próximo da Jaburuna especificamente, uma coisa que eu observo lá na Jaburuna é que bem no centro da cidade tem alguns bares. Né? Então há uma concentração de motos em bares que você olha e vê que é um bar de vender bebida alcoólica. Então aquelas pessoas estão vendendo bebida alcoólica. Até mesmo pelo aspecto da qualidade do lugar, uma vila principal com bares e pessoas bêbadas não é algo muito interessante, né? Nem para a população, nem para os idosos, nem para as crianças, para ninguém, muito menos para o turista. No entanto, a cidade ela é zoneada dessa forma. E aquelas pessoas que estão lá bebendo vão subir numa moto e vão ir para algum lugar. Então nós vamos ter um índice maior ali naquela região da Jaburuna de pessoas alcoolizadas dirigindo veículos. E como não a estrada não possui acostamentos, né, principalmente onde tem as casas, não existe um entendimento da importância de um acostamento para um idoso, para uma criança indo para a escola, né, para uma mulher grávida, não tem acostamento. Então você é obrigado a andar com os carros na rua, né? E carros que alguns desses motoristas podem estar provavelmente bêbados, né? Então, por que iluminação? Então essa é uma questão que a gente precisa resolver, precisa de um plano diretor de desenvolvimento urbano, precisa entender o que é a estrada, o que tem que ser feito para que essa questão, uma única questão, né, com relação àquela estrada possa ser melhorada. Então não adianta passar cortador, retroescavadeira nas laterais, arrancando mato, tem que se fazer um projeto de uma estrada bem feita, com calçadas, com iluminação, com sinalização. Então é um projeto muito longo, né? Não é uma coisa muito fácil de fazer, mas é importante que todos entendam que esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho, isso é desenvolvimento humano. Ou a gente vai entender esse problema, ou esses problemas eles vão crescer ao ponto que vai colabar. E nós não vamos poder passar por ali de carro, porque vai estar algum conflito acontecendo na estrada. Tá? Então, essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje, e eu vou estar trazendo algumas reflexões com relação ao município de Ubajara, não mais como candidato a vereador, mas como consultor de empresa e como um cidadão local que tem muito interesse em ajudar o desenvolvimento aqui da Ibiapaba.